importante, particularmente para os ginecologistas, e por isso eu pedi para ela vir fazer uma relembrança daquilo que a gente viu no passado, e como tem muita coisa nova, aí ela está aqui para falar um pouquinho para a gente. Obrigada, Beth. Bom, primeiro eu preciso agradecer o convite e já dizer para vocês que o que o Caio pedir, a gente faz. O Caio é um grande parceiro do trabalho, um grande apoiador. Assim, eu entrei aqui pelo grupo de reprodução. É óbvio que eu saí por nenhum motivo, porque era mais lógico a gente ir pela clínica médica, mas, de um modo geral, eu me considero sempre aqui da casa. Eu tomo essa liberdade e me sinto muito feliz de estar aqui. O segundo aspecto que eu queria falar com vocês é que todo mundo que passa pela imunologia fala, é muito difícil, muito complicado. E eu me sinto desafiada mesmo para dar aula para quem não trabalha pelo menos nessa área, ou pensa que não trabalha nessa área, porque aí no dia eu quero montar essa parte de imunologia aqui, porque é uma área que agora está despontando em relação à parte de reprodução de um modo geral. Então, eu primeiro peço desculpas que eu não vou conseguir entrar na parte imunológica de cada doença, porque seria quase um livro para cada uma delas, e eu vou realmente discutir um pouco de imunologia básica e trazer alguns pontos que eu acho que talvez seja para aumentar a curiosidade de vocês. Deixa eu ver qual que é o... Tem que apontar para cá? A ponteira está funcionando. Até trouxe o meu, porque esse daqui eu já quebrei uns dois. Posso? Ah, legal. Então, como primeiro diapositivo, eu queria mostrar para vocês, eu fiz isso ontem rapidamente, o número de trabalhos que tem em relação à parte ginecológica e à parte de imunologia. Então, se a gente colocar, você vê que eu peguei de todos os tempos, né, de registro, até 2023, a gente tem 63 mil, vamos dizer, trabalhos. Se a gente avaliar nos últimos 10 anos, aqui não está o número, mas a gente tem quase 18 mil trabalhos. Então, mostrando que isso caminhou muito rápido. Na minha área, que eu faço principalmente os exames inatos da imunidade, então, para quem acompanha mães e os filhos, quer dizer, aqueles pacientes que têm imunodeficiência combinada, de George, são pacientes que a gente acompanha aqui. Aconteceu a mesma coisa nesses últimos 10 anos. A gente partiu do início, vamos dizer, da década de 80, com mais ou menos 27, 28 defeitos imunológicos, e agora a gente está por volta de 500, 525 defeitos primários. Então, a imunologia expandiu muito, e o que eu vou mostrar para vocês são alguns aspectos só da imunologia, mesmo porque ela, em paralelo com a genética, acaba, a cada dia a gente acaba discutindo grupos novos. Então, um roteiro que a gente vai falar. Vamos falar de um modo geral do mecanismo de defesa. Eu esqueci de falar, mas vocês podem me interromper quando vocês quiserem, no que eu puder ajudar, até ficar com uma dinâmica melhor. A gente vai falar da imunidade inata, e ela está em primeiro lugar, não só porque é a primeira barreira, mas porque vocês vão... a gente vai comentar uma coisa na parte de reprodução em relação a isso. Então, nós vamos falar do sistema complemento, do sistema de ativação imediato, os receptores Toll-like, que são interessantes, principalmente na área de placenta, células apresentadoras de antígeno, mais ainda nesse grupo, e células evitáveis. Então, vocês vão ver que vocês
vão perceber que eu vou focar muito nessa imunidade inata, porque ela é extremamente importante e muitos estudos estão saindo nessa área de reprodução. E a imunidade adaptativa, que seriam as células B e células T. Caio, você fala quando eu estou básico demais, porque para a gente... É bom recordar. Então, é óbvio que vocês sabem, mas a gente tem uma primeira barreira. A pele, mucosa, é a nossa primeira barreira, que ela não está integrada como uma resposta imune, mas não deixa de ser uma resposta não específica, onde a quebra dessa barreira permite a invasão de agente infeccioso. Eu vou dar alguns exemplos, vocês me perdoem se eu sair, assim, falar um pouco de bobagem na área de vocês, mas a gente avalia pacientes dessa forma. Então, a gente tem pacientes que têm candidíase de repetição, candidíase vaginal. Isso é coisa provavelmente super frequente do dia a dia de vocês. Então, muitas vezes, eles são encaminhados para a gente fazer uma avaliação imunológica, mas é um paciente que, às vezes, não tem outras manifestações sistêmicas, só tem locais. A gente sabe que existem defeitos imunológicos com manifestações locais, mas nesse paciente pode ser uma quebra de barreira. Vocês podem ver que tem uma colonização diferente local. Então, às vezes, a manipulação desses pacientes de outra forma, que não o uso de outros medicamentos mais imunomoduladores, pode já auxiliar. Então, essas barreiras são extremamente importantes e quando a gente avalia um paciente aqui, nós tentamos triar esse aspecto, o quanto isso realmente passa adiante. Então, é aquilo que a gente fala sempre, barreiras físicas e químicas, né? Então, barreiras mecânicas, químicas, enfim, processos que a gente usa no dia a dia e que não são processos específicos ou que você precisa uma outra ferramenta, mas é que a gente, por exemplo, quando faz uma punção venosa, quando faz um procedimento, a gente quebra essas barreiras. Então, eu preciso entender o limite entre a quebra dessa barreira e um problema imunológico mesmo, propriamente dito. Então, a gente já divide a resposta imune em dois grandes grupos, que é o que eu tinha mostrado no roteiro. Nós começamos com a imunidade inata, que é a resposta mais imediata a alguma agressão. Então, é extremamente importante, por quê? Porque ela não precisa de uma sensibilização anterior. A gente tem recursos, que eu vou mostrar para vocês, de resposta imediata e reconhecimento imediato. Então, nós temos as células dendríticas, que são células extremamente importantes, existentes em vários órgãos, e aí elas têm denominações diferentes. A gente vai ver o quanto elas são importantes na relação, por exemplo, de feto-mãe, fagócitos, mastócitos, as células NK, que são extremamente importantes pela forma de reconhecimento, e proteínas como a sequência do sistema complemento, que ativa e acaba levando a lise bacteriana. Bom, há autores que dizem que dessa forma nós eliminamos quase 95% até 99% dos nossos agentes infecciosos. Essas são as principais barreiras. E aí, passada essa barreira, quer dizer, nessa fase inicial, se o agente infeccioso consegue, por mecanismos de evasão, suplantar essa barreira, nós teremos a ativação da imunidade adaptativa. E dessa forma, é uma imunidade em que há um reconhecimento de partes especiais desse agente, e são apresentados pelas células da imunidade inata, e aí se forma uma memória imunológica de longa duração, que é o que a gente usa quando faz imunização, por exemplo,
e se tenta fazer com que esse paciente tenha uma memória, um resgate dessa resposta de forma mais rápida. Então, nós vamos entrar em cada um dos setores. Então, essa talvez seja a parte árdua para quem não faz imunologia, mas talvez eu consiga simplificar um pouco mais. Então, quando a gente fala de sistema complemento, como eu falei, é uma primeira barreira, como o sistema de coagulação, como o sistema fibrinolítico, tá? Como o sistema de contato, de cinina, calicreína, que são mecanismos rápidos de resposta, muito rápidos, e que são ativados por vários componentes. Esse sistema ele é ativado por 3 vias. Aqui nós temos representadas 2 vias. Nós temos aqui a via clássica, que é ativada por formação de imunocomplexo. Então, ela é super importante para a doença autoimune. A gente tem a formação do imunocomplexo e aí o complemento, ele se junta e começa a ser ativada a cascata, que eu vou mostrar a seguir. Um outro mecanismo de ativação, que é chamada via das leptinas, ele é extremamente interessante, porque ele não necessita, para ativação, a formação de imunocomplexo, mas se liga a açúcares. Aí você fala, puxa, mas a gente também tem açúcares da nossa composição, mas sempre eles têm uma estrutura química diferente, isso faz com que seja ativado. Então, por exemplo, eu vou dar por exemplo, para vocês, a própria cândida. A cândida, ela é riquíssima em açúcar. Micobactéria, todos esses agentes, eles têm uma chance grande de ativar essa via pela formação de açúcares. E aí, como eu mostrei para vocês, a gente tem a via clássica, que é a formação de imunocomplexo, a via das leptinas, isso MBL, leptina ligadora de manose, então, se liga a açúcares, e a via alternativa, que é uma via que está sendo ativada e desativada o tempo todo. Então, ela facilmente, uma das formas de ativação da via alternativa é a PCR, que é a proteína C reativa. Então, a gente tem uma ativação rápida. Todos esses... Então, não sou eu que sou calorista. Todos essas formas de ativação, elas geram proteínas com uma cascata de coagulação e essas proteínas migram para C3, tá? Quer dizer, elas vão ativar C3 e aí uma via terminal. Essa via terminal, desse lado, ele fica mais para... Esse aqui é o lado mesmo. É isso mesmo. Ele forma o complexo de ataque à membrana. Então, aqui está exemplificado um patógeno, aqui ativado a fase inicial, que eu mostrei para vocês, até que a gente chega aos outros componentes. E vocês vão ver que é uma sequência, né? Esses componentes C1, C4, C2, C3, C5, eles vêm numerados quase que na ordem em que eles são ativados, até formar um canal, e esse canal faz entrar o sódio, água, e explode a bactéria. Ele é importantíssimo para meningococo, mas também é importante para outras bactérias. Tá? Então, se isso não acontecer, por exemplo, de explodir a bactéria, mas a gente formar vários poros, a gente pode até modular o restante do sistema imune. Então, para quem estuda a coagulação, o sistema complemento ele atua nessa fase inicial, mas tem interação com os outros sistemas. E se a gente tivesse essa ativação contínua, a gente tem a ativação e geração de proteínas menores. Essas proteínas menores são as proteínas que têm outra atividade, por exemplo, da química. Bom, então vamos mudar um pouquinho do termo imunológico para a prática. O que acontece? Bom, nós temos um trauma aqui na mão, em qualquer local,
a gente precisa uma resposta imediata, e aí esse complemento que está circulando no sangue recebe um sinal para ativar, assim como o sistema de coagulação, enfim. Na geração dessas proteínas menores, algumas delas falam, olha, é aqui que eu preciso de uma resposta imunológica. Então, ela tem fatores quimiotáxicos que fazem com que o leucócito, por exemplo, chegue ao local. Não há um desperdício, não há a estimulação do sistema imunológico no corpo todo. Ele vai atuar naquele local e vai ativar a resposta imunológica. O leucócito, se ele não conseguir resolver o problema, ele vai migrar para o linfonodo e vai apresentar esse antígeno, esse componente do agente infeccioso, para que gere uma resposta imunológica, já com memória, um outro tipo de resposta imunológica. Então, a gente tem como que etapas de ativação do nosso sistema imunológico. E é óbvio que se a gente tem a ativação desse sistema, nós precisamos ter receptores na superfície da célula para que recebam essa mensagem e passem adiante essa mensagem. Tá? Então, eu não estou entrando em detalhes, mas se vocês quiserem, a gente pode, eu acho que essa é a ideia. E o que se descobriu mais nesses últimos anos, eu diria, mais intensamente nesses últimos 10 anos, é que esse sistema também tem uma capacidade de modulação da resposta imunológica e das outras células que eu comentei até o momento. Então, é uma primeira barreira que a gente ativa em contato com o agente infeccioso. Então, o que o complemento faz? Ele opsoniza, o que significa? Ele prepara o agente infeccioso para ele ser fagocitado, então, para ser engolido. Depois, ele estimula a reação inflamatória, aquilo que eu falei para vocês. Ele avisa, gera proteínas menores que falam, olha, é aqui que nós temos um problema e que isso precisa ser controlado. Tem crescido bastante essa área nas doenças autoinflamatórias, né? As chamadas doenças autoinflamatórias, que às vezes geram febre, mas não é um processo infeccioso. Então, é a perpetuação de um processo inflamatório. Tá? E se ele conseguir formar poros suficiente, ele consegue destruir o agente infeccioso. Nesse caso, o complemento é mais importante para o meningococo. Então, a gente sabe... e outra coisa, não só para as bactérias, de modo geral. Então, não só nas sérias meningites, mas nas sérias gonorreia. Ele é importante para a lise desses agentes infecciosos. Bom, então eu vou mostrar para vocês, que é óbvio que na parte ginecológica, mas para vocês terem uma ideia da imagem desses poros que se formam em pacientes que a gente vê com meningites de repetição, que geralmente são pacientes que não vêm para a gente no primeiro ano de vida, eles vão desenvolver isso na adolescência. Tá? Não vi, talvez eu não tenha procurado o suficiente, mas, por exemplo, não vi dentro das deficiências de complemento nenhum estudo que mostre que existe uma certa característica da Neisseria gonorreia que possa estar associada a essas deficiências de complemento. Então, o que acontece no dia a dia é que muitas coisas a gente ainda não tem disseminado, e é por isso que eu falei que é importante, às vezes, falar dentro das especialidades, porque abre os olhos de vocês para que algumas situações possam ser causadas por esses efeitos. Bom, nós falamos do sistema complemento, mas nós temos um outro sistema de reconhecimento. Eu falei para vocês que a gente tinha imunidade inata e que esses, por exemplo, os componentes do complemento podem opsonizar e preparar para a fagocitose. Mas isso demora um certo tempo. E a gente precisa desse reconhecimento rápido. E essa forma de reconhecimento são os chamados receptores Toll-like, que foram inicialmente reconhecidos em insetos, então por isso chamados Toll-like, e que eles reconhecem padrões moleculares.
Então, significa que eu não preciso ter um contato prévio com aquele patógeno, mas ele pode ter componentes na sua superfície, por exemplo, E. coli, né? Componentes na sua superfície que são reconhecidos pelos receptores Toll-like. Então, ele é muito importante, e tudo isso que eu estou falando agora, ele é super importante na implantação, tá? É uma das coisas que eu vou mostrar um pouco para vocês, mas ele é importante na implantação. Alguns desses fatores estão relacionados a abortos de repetição. Então, são situações que a gente vê. Então, a gente tem as apresentações e a gente tem o DAMP e de Danger, às vezes destruições celulares que também podem ativar esses receptores transmembrana. Então, aqui é uma representação de um Toll-like, uma porção do patógeno ela é reconhecida, e aqui são feitas as sinalizações para que haja ativação das células da imunidade inata. E aí lembra que a gente vai posteriormente fazer uma apresentação para outras células, se necessário. Então, são reconhecidos padrões moleculares específicos. Porque imagina, se a gente não tivesse um reconhecimento de um padrão molecular, você poderia reconhecer qualquer componente do nosso organismo mesmo. Então, quimicamente, eles têm alguma diferença na estrutura. São muito semelhantes, mas têm diferenças na estrutura. Então, é dessa forma que a gente vê o reconhecimento dos receptores Toll-like. Acho que eu cansei que eu... Legal, obrigada. Não, ele trocou para mim. E aí a gente tem os DAMPs, que é o DANGE, que são já não padrões de estrutura, mas são situações que a gente tem dentro do nosso organismo. Então, se a gente tiver dentro do nosso organismo muita morte celular, a gente ativa esse processo inflamatório. Tá? Se nós tivermos queimadura, a gente consegue ativar esses sinais de perigo, quer dizer, que leva a mortes celulares. Então, eu começo a imaginar que dentro das situações clínicas de vocês, a gente possa ativar esse processo inflamatório em muitas situações, né? Em que haja essa morte celular. Então, eles são sensores de perigo e tudo isso leva a um processo inflamatório importante. Né? Então, veja que traumas são causas de ativação desse sistema. Acho que, se você quiser... Então, aqui eu estou dando exemplo de pacientes. Esse é um paciente que tem um tipo de psoríase, que é um quadro cutâneo, mas que ele não tem uma parada do processo inflamatório. Então, ele tem essa inflamação contínua e libera citocinas. Então, ele libera IL-1, libera IL-8, e esses pacientes acabam fazendo uma inflamação se a gente não parar. E a gente tem tratamento para isso. A gente tem anti-IL-1, anti-receptor de IL-1, que a gente usa. Nesse paciente, a gente usa um outro modulador, mas de uma forma geral, a gente pode modular, mas é aquele paciente que a vida toda ele tem um processo exagerado a qualquer estímulo. E vocês vão perceber no dia a dia, porque é aqueles pacientes que você não encontra agente infeccioso no processo inflamatório contínuo. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro defeito de doença autoinflamatória foi descrito em 1997 e demorou um certo tempo, a descrição de mais outros 5 defeitos. Agora nós estamos com 50 defeitos com doença autoinflamatória. Então, eles têm uma manifestação clínica muito ampla e 50% deles a gente nem sabe o defeito ainda. Você quer trocar pelo meu? Melhor, né? Eu não sei o que
porque esse não dura muito, né? Esse blocador. Já apareceu? E quando a gente fala receptor Toll-like, então, veja que aqui a gente tem vários receptores, só para vocês lembrarem um pouco e relacionar com a clínica, você vê, esse reconhece lipopolissaccáride, então Escherichia coli, esses são intracelulares, reconhecem principalmente vírus, então, por exemplo, defeitos em Toll-like receptor 7, ele foi associado ao Covid grave. Então, paciente que tinha mutação desse receptor, ele fez com pacientes, aqueles pacientes que a gente, adultos jovens, que fazem um COVID extremamente grave. Então, indivíduos que não têm uma comorbidade e que, de repente, desenvolvem. E também, por que se procurou primeiro aqui? Porque também está associado à influenza, por exemplo, para quadros de pacientes que fazem H1N1 extremamente graves. Eu sei que meu filho tem um colega que ele faleceu com 20 e poucos anos de H1N1. Então, provavelmente, ele devia ter algum defeito aqui relacionado a esse tópico. Então, o reconhecimento ele é feito pelo próprio alterato, de alguma forma. Então, vocês podem imaginar várias doenças que vocês acompanham, e pelo reconhecimento da ausência do próprio, e aí é feito com as células NK. E aí a gente vai falar um pouquinho mais depois das células NK, eu vou deixar para falar, porque eu achei extremamente interessante na área de vocês. Então, o que eu estava mostrando, quando a gente tem o reconhecimento desses padrões moleculares, aqui pelos TOL, a gente gera citocinas, quimiocinas e uma inflamação que normalmente é regulada e que se resolve tranquilamente. E aí vamos passar a outra sinalização, que são as células dendríticas e dos fagócitos de modo geral. Então, são as células que vão apresentar o antígeno para as células T, isso vai ser será feito no linfonodo, e aí nós vamos ter uma resposta com imunidade adaptativa. Então, essa é a principal função. Dependendo do agente infeccioso, por exemplo, o estáfilo, ele é fagocitado e é destruído dentro dessa célula já. Nós não precisamos... Você vai formar anticorpo? Vai formar anticorpo, vai desenvolver células de memória, mas grande parte desse armamento vai ser destruído dentro da célula. Então, nós não temos nenhum desperdício. Lembra que eu falei que tem alguns componentes do complemento que chamam as células para o local de infecção? Então, essas células, elas têm que aderir ao endotélio, têm que passar esse endotélio, chegar no local da lesão. A gente tem todos esses ensaios aqui na imunologia. A gente faz, por exemplo, a quimiotaxia, a gente consegue ver se o indivíduo tem condições de chegar ao local de infecção. A gente tem alguns ensaios in vitro para fazer isso. Então, chega ao local de infecção e lá, dentro da célula, vai ser destruído. Ou por uma formação do fagolisossoma, o que é? Engloba o agente infeccioso, libera enzimas lisossomais e isso faz destruir o agente infeccioso. Ou pela geração de peróxido de hidrogênio ou ânion superóxido, que é o que todo mundo fala, a pasta água oxigenada. Na verdade, a gente tem todo esse mecanismo intracelular, que é o que vai destruir essas células, essas bactérias que foram fagocitadas. Então, por exemplo, Staphylococcus, Klebsiella, Serrácea, Pseudomonas, são bactérias que são bem destruídas por esse mecanismo de geração de ânion superóxido e peróxido de hidrogênio. A gente tem outras enzimas, por exemplo, mieloperoxidase. Só para vocês terem uma ideia, a deficiência de peroxidase, mieloperoxidase, é 1 em cada 1000 indivíduos. Provavelmente a gente não faz o diagnóstico, mas ela se manifesta clinicamente por infecções muito mais no diabético. Então, essas comorbidades são importantes para a gente também. E aqui, só para mostrar para vocês alguns pacientes
como é que eles fazem lesões de pele, porque como a gente tem as células na superfície, células de Langerhans, elas são extremamente importantes na defesa do nosso organismo. Então, você vai ver lesões de pele bastante importantes. Eu sei que aqui a foto é antiga, mas é muito ruim, mas a gente vê que quase não vê o quinto dedo. Essa é uma paciente do sexo feminino que é portadora da doença, que é a doença granulomatosa, o defeito de morte intracelular, e essa paciente ela tem furúnculos de repetição, tá? E agora ela está se manifestando muito mais como doença inflamatória intestinal. Mas a gente tem a associação dependendo do local do defeito. E outra coisa que tem surgido bastante é a ocorrência de fungos. Eu até tirei, porque achei que era muita coisa, mas, por exemplo, aqueles fungos que não se torna uma doença sistêmica, mas que você vê que ela foge da extensão, é algum aspecto para a gente investigar. Eu cheguei a conversar, tem um ambulatório de HPV resistente a tratamento, a gente tem já alguns defeitos associados a esses pacientes. Então, a gente fez aqui um levantamento na dermatologia dos HPVs e a gente foi selecionando os pacientes e a gente encontrou alguns dos pacientes com defeito. E isso não é criança, adulto mesmo, que seriam aqueles HPV multiresistentes a tratamento. Então, a gente está entendendo um pouquinho mais situações que são próprias e que podem levar à defesa de um agente infeccioso. E, por fim, na imunidade inata, a gente vai falar das células NK, que são células importantes como alerta para tumores e para infecções virais. Qual é a característica dessa célula NK? Ela não precisa da apresentação do MHC, do complexo de histocompatibilidade principal, ou HLA, para ser reconhecido. Então, é uma célula de alerta, de um modo geral, para tumores e para infecções virais. E ela não precisa dessa apresentação. Então, ela é extremamente importante e acaba gerando também outras citocinas. Eu acho que eu tenho aqui Sim. E agora é o meu que fala. Não, tá aqui. Eu trouxe um dos artigos que eu vi que eu achei que era interessante, talvez, para vocês, que é uma revisão que fala sobre a interface materno-fetal. E mostra que é um ambiente complexo, com células de múltiplas origens, incluindo trofoblastos de origem fetal, células estromais deciduais da mãe e células imunes deciduais. E todas essas células que eu mostrei aqui, elas estão lá. Então, elas são extremamente importantes nessa fase de implantação. Só para vocês terem ideia, as células NK, elas formam mais ou menos 70% dessas células que estão lá presentes. E é importante, por quê? Porque ela não precisa de uma especial apresentação para ser ativada. Então, vocês vão encontrar muita coisa sobre célula NK. Tá? Então, a gente tem aqui as células deciduais NK, macrófagos deciduais, células dendríticas e células T. E por isso que eu resumi muito a parte de imunidade adaptativa, porque ela existe, mas ela não é a primeira barreira. E eu gostei dessa figura, na verdade, a gente tem várias figuras nessa publicação, mas ela mostra exatamente que as células dendríticas NK, olha aqui, elas são educadas pelo trofoblasto e fazem com que crie tolerância, tá? Que controle citocinas e até ative outras quando necessário. E o que tem saído mais é a relação dessas células, do trofoblasto e do microbioma. Isso tem saído muito artigo sobre esse tipo de interação, que eu vou mostrar mais ao final. Eu planejei, eu tenho uma ideia sempre do nível de atenção das pessoas, então eu já vou passar para uma outra parte, que é a imunidade adaptativa. Então, na imunidade adaptativa, lembra que a gente tem os órgãos primários e os órgãos secundários.
Então, se vocês avaliam uma mulher, ela já teve, na fase de feto, já teve todo o contato para escolher o que é o próprio, não próprio, tá? Durante a infância, esse timo ele cresce bastante, e na fase de adulto, esse timo já ele diminui bastante, chegando na idade, na maioridade, diremos assim, enfim, já substituído por gordura. O que é interessante, aí eu vou colocar, como é que está na gestante esse timo? Como é que vocês imaginariam que esse timo está na gestante? Vocês devem saber como é que ele está. O que você acha? Hã? Ela é imunossuprimida e é uma situação interessante. O timo ele encolhe na gestação. Ele não está hipertrofiado. Então, a gente aprende, acho que desde que entra na faculdade, de que existe essa relação feto e mãe, porque a mãe não reage contra o feto e o feto não tem contato com a mãe, que a gente tem essa barreira. Mas isso não é uma verdade. Se você colher células do recém-nascido, você vai encontrar células maternas lá. Tanto que a gente, quando encontra alterações, a gente vai marcar as células do recém-nascido para tirar as células maternas. E, ao mesmo tempo, essa mãe recebe essas células que não são completamente compatíveis, mas ela entra em contato com essas células fetais. Então, aquele conceito que a gente tinha já de início e aquela barreira que a gente acha que não que existe, que não tem comunicação e por isso que não reage, não é uma verdade ainda estabelecida. O que a gente sabe é que essas células elas trocam entre si e que sim, a mãe tem uma capacidade de resposta ou uma regulação negativa desse tipo de resposta. Ontem eu estava lendo um outro artigo, que é óbvio, né? Quando a gente vai preparar um artigo, eu achei super interessante que uma das hipóteses que ele levanta é que durante o contato com o esperma, a mãe já tem uma certa sensibilização e por isso que ela talvez também não reaja completamente depois da implantação. Então, assim, tem vários artigos disso, achei super interessante como esse mecanismo acontece, mas esses são os nossos órgãos primários e que, por exemplo, na gestante, eles estariam menos estimulados. E a gente tem os órgãos periféricos ou secundários, onde eles estão entrando em contato com agentes infecciosos, eles entram em contato com células, eles são informados, mas não fazem aquela resposta que a gente esperaria normalmente. Tá? Então, a gente, quando examina pacientes de modo geral, a gente procura pelos tecidos linfóides secundários e a ausência desses tecidos linfóides chama a atenção para a gente. Então, se nós tivermos um paciente com processo infeccioso e não tivermos aumento dos gânglios na área, já é um aspecto que chama a nossa atenção. Tá? E lembrar que o que é importante, o que foi levado nessa primeira informação, ele circula. Então, o exemplo para o pediatra é sempre o leite materno. Quer dizer, se a mãe tem uma infecção por coli patogênica, provavelmente esse leite materno vai transmitir para a criança um anticorpo anti-E. coli patogênico. No caso, assim, CMV, isso na verdade eu ainda fiz na época do meu doutorado, se você tiver CMV e tal, o leite materno tem anticorpos específicos na memória que a mãe tem. Então, a gente tem várias formas de passar essa defesa. Então, por isso aqui, lembrar que esses linfócitos recirculam. E agora eu não sei o que eu fiz. Voltar. Adiantou vamos voltar para mim? Eu também falo. Então, aqui só lembrando as populações de linfócitos, eu não vou entrar em total detalhe, mas a gente tem os linfócitos auxiliadores, que expressam CD4, a gente tem todo um mecanismo de formação dessas células, o citotóxico, que expressa CD8 na superfície, e um aspecto interessante é que as gestantes, elas têm muito linfócito CD4, CD8 negativo.
Então, elas têm uma proporção já maior de linfócito CD4, CD8, o que sugere que ela não rejeite tanto, não tem esse problema com o ferro, com o recém-nascido. Ainda, né? O embrião, desculpa. E aí as células B com os receptores de célula B, que são as imunoglobulinas. Então, o que a gente tem? A gente tem dois tipos de resposta. Uma resposta que é T-dependente e uma resposta que é T-independente. Então, eu não preciso obrigatoriamente ativar a célula T para ter esse tipo de resposta. Então, vamos falar de alguns exemplos práticos. Se eu aplicar no indivíduo uma vacina de polissacárido, por exemplo, a pneumocócica não conjugada, ele vai ter uma resposta T independente. Então, são reconhecimentos de carboidratos e não precisa de estimulação de célula T. Se eu utilizar, por exemplo, a pneumo 13, ela já é uma vacina conjugada. Por quê? Nós enganamos nosso organismo conjugando o pneumo, que é um polissacárido, tem polissacáridos na estrutura, conjugando a uma proteína, para que a gente tenha uma resposta dependente de T, portanto, uma memória maior. Então, vocês vão ver vários exemplos desses na prática diária. Por exemplo, quando a gente vacina para hemófilos. Se nós tivéssemos que vacinar para hemófilos muito cedo, com hemófilos, nós não conseguiríamos uma resposta, porque a criança não tem isso bem desenvolvido. Então, o que a gente faz? A gente conjuga o hemófilos à proteína para ser reconhecido por célula T. Então, são recursos que a gente usa no dia a dia para a estimulação do indivíduo. Então, só por isso que eu quis mostrar para vocês a diferença entre antígeno T-independente e antígeno T-dependente. Portanto, se você for aplicar numa gestante uma vacina, pode ser que você tenha uma resposta até um pouco menor, até por conta desse sistema imunológico menos exacerbado. Mas, se ela não tiver uma imunodeficiência, ela vai ter uma boa resposta. Tá? E você pode aplicar essas vacinas. Eu sei que teve muita coisa, consulta da gente por causa da vacina de Covid. E, por fim, vamos falar só dos linfócitos B e os anticorpos, lembrando que eles também já têm origem no fígado fetal, tá? As células, e depois elas são formadas na medula óssea. São células que amadurecem e que vão produzir diferentes tipos de anticorpos. Então, a gente tem aqui os vários tipos de anticorpo, e aí vocês conseguem alguns aspectos práticos. Por exemplo, a IgM é pentamétrica, ela é super grande, ela não passa para a placenta. Então, você não transmite esse tipo de resposta para o recém-nascido. Então, se você tiver um recém-nascido com IgM extremamente alto, você pode desconfiar que ele tem um processo infeccioso no período neonatal. A IgA, o que a gente sabe mais de IgA é em relação à mucosa. E talvez para vocês seja extremamente importante por ser presente em mucosa vaginal. Então, é um aspecto importante em termos de defesa. A IgE está mais relacionada ao processo alérgico, e a IgG, como ela é monomérica, ela também, e ela tem receptor, ela também passa para o feto. Então, a gente tem a passagem transplacentária. Tá? A IgD vem em quantidades extremamente pequenas e ela não passa também a barreira. E aqui, só para mostrar para vocês que a gente tem os anticorpos específicos para partes dos antígenos. Então, diferente daquele Stall-like, a gente tem todo um processo, toda uma apresentação daquela porção do agente infeccioso para criar a resposta de célula T e para depois produzir um anticorpo. Então, agora dá para entender por que a gente tem que ter uma barreira inata. Então, por exemplo, o defeito mais comum para a gente são os efeitos de imunidade por anticorpos. Então, aqui é uma imagem de uma pneumonia em um paciente. São pacientes que têm processos infecciosos na área respiratória, mas ele pode atingir toda a área de mucosas. Pode ter processo intestinal, giardia de repetição. Então, são situações clínicas diferentes, que aí, num momento, a gente pode até
pegar e apresentar para vocês defeitos imunológicos com manifestações ginecológicas. Aí, em cada área, dá para a gente separar quais são os defeitos mais frequentes. E é importante só lembrar que a gente tem uma recombinação na leitura que permite essa variabilidade dos anticorpos. Tá? Então, aqui é o que a gente sempre fala de recombinação de DJ, mas é que a gente vai formar esse anticorpo com uma porção extremamente variável e específica para aquele epítopo, para aquela porção que a gente quer uma resposta. Então, nós temos, além de ter a classe de IgG, a gente tem subclasses, isso significa que a gente tem estruturas um pouco diferentes, cada subclasse reage para um tipo de agente. Então, por exemplo, a IgG2 ela é importante para responder para açúcares, a IgG1 e 3 para proteínas, né? A gente vê que ela tem aqui o que a gente chama de um pescoço longo, ela é destruída rapidamente, em 7 dias. Então, tem algumas características que eu acho que não vale a pena a gente ficar detalhando. E só para concluir, a gente, quais são essas funções dos anticorpos? Neutralização, então, em mucosa é fácil, e vai lá e bloqueia, tá, alguns agentes que a gente já foi sensibilizado. Também, como complemento, tem uma capacidade de opsonização. Então, lembra que eu mostrei no complemento que a gente tem aquele complexo imune? Então, ele tem a capacidade de preparar para ser fagocitado o agente infeccioso. A fagocitose, então, quando se liga a receptores, o processo inflamatório e a lise bacteriana, tudo por ativação do complemento. Tá? Eu acho que mais um, só voltando. Eu passei um a mais só. Nós estamos no finalzinho. Tá? E só para passar dos anticorpos para os antígenos, como eles estão apresentados nos linfócitos, eu falei para vocês agora há pouco sobre as células MK, que elas não precisam dessa apresentação do complexo de histocompatibilidade principal para responder, mas o linfócito T precisa. Então, a gente precisa de preparo desse agente infeccioso para a apresentação. Eu acho que eu consigo passar, né? Então, lembrar que elas são associadas à membrana e, dependendo do tipo de MHC, a gente vai ter a formação ou de célula CD4, estimulação, ou de célula CD8. Então, nós já estamos naquele final de resposta imunológica, onde você já tem uma resposta muito específica e vai formar outros tipos de célula, tá? Aqui eu vou pular, só para mostrar para vocês no final, mas enfim, aquilo que eu estava falando, MHC de classe 1, ele vai apresentar para a célula T CD8, né? Então você vê que tem um processamento aqui interno, geralmente vírus, são os intracelulares. Agora não, aí ele funciona. E o MHC classe 2, que vai apresentar para as células T, CD4, e geralmente são bactérias que fazem esse tipo de resposta. Que é só para mostrar para vocês um paciente que tem linfopenia CD4 idiopática. Então, são pacientes que têm linfócitos abaixo de 300. E ele tinha muitas verrugas. Quando a gente fala muitas verrugas, é muita verruga. E é por isso que a gente foi atrás da derma, atrás daqueles pacientes que tinham verrugas de difícil tratamento. E é por isso que eu estou fazendo uma provocação para vocês em relação aos HPV resistentes, que eu cheguei a preparar o protocolo com aluno de iniciação, mas não foi adiante. E é um grupo interessante para a gente ver. E aí, além de a gente ter essa apresentação, lembra que eu costumo comparar com esse tipo de ligação. A gente pode ligar o receptor de célula T, mas a gente tem outras ligações dessa célula, que vão regular ou controlar ou estimular a resposta imune mais intensa. Eu lembro que acho que eu vi um trabalho de vocês com CTLA4, não é? O CTLA4 agora ele está bem relacionado ao hipogama e é chamado de desregulação imunológica. Então, presta atenção, esses pacientes que têm esses defeitos, eles não vão... São aqueles pacientes que... eu lembro que eu vi uma paciente que me chamou muita atenção, é uma estudante de medicina,
E essa paciente, ela veio, primeiro, ela teve um câncer de vaso celular, aí é uma paciente que fez um câncer de ovário, depois ela teve que fazer uma esterectomia porque ela estava já com uma displasia local, e aí essa paciente me ligou dizendo que ela estava muito pálida. E aí eu falei, vai direto para um hematologista, e ela não morava aqui, ela morava na região do Mato Grosso. Eu falei, vai direto para o hematologista. Em um mês ela morreu de leucemia. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque vocês viram que não é um azar. Essa paciente provavelmente tinha um defeito desses de desregulação imunológica. E a gente tem aqui no ambulatório alguns desses pacientes que cursam com várias coisas que você fala assim, não é falta de anjo da guarda, isso é alguma coisa. E eu tenho certeza que na prática de vocês, vocês têm esse tipo de noção de que aquela paciente está tendo alguma complicação que sai fora da nossa prática normal. Então, a gente tem que ter toda essa interação. Então, agora a gente já conhece bastante defeito CD40 ligante, CD40, cada uma dessas apresentações ou essas proteínas, elas levam a defeitos imunológicos. E ela é controlada, que é aquilo que eu estava falando em relação ao CTLA4, em todas as etapas a gente tem um sistema de controle, que se isso não for feito, a gente vai ter ou autoimunidade ou ocorrência de tumores. Tá? E essa estimulação por citocina. Nós temos defeito, ontem nós vimos uma paciente lá no ambulatório que fez mastoidite, ela tem 8 ou 9 anos, ela fez mastoidite, e fez também ela estava com uma drenagem aqui, e ela fez uma pericardite, então são aqueles casos assim, complicados, e foi isolado micobactéria. Então, a minha possibilidade é que ela tenha um defeito de citocinas ou de comunicação que protege contra a micobactéria. Então, são outros defeitos que a gente está vendo. Esse é um paciente que teve paracoco e que teve lesão, isso já é uma lesão mais cicatrizada, que é isso, é um defeito de interferon gama e L12. Então, são infecções que únicas, a gente não precisa ter vários agentes infecciosos. E só para finalizar, mostrar para vocês que depois na diferenciação de células T, a gente vai ter cada tipo de resposta. E, por exemplo, se a gente tiver defeitos em TH17, a gente vai ter infecções, pode ter cândida, pode ter outros patógenos envolvidos. E que a gente tem as células T regulatórias, que ela pode suprimir a nossa resposta quando ela é exagerada. Então, se a gente tiver qualquer um desses funcionando de forma irregular, há um desbalanço. E esse desbalanço pode levar ao aparecimento de doenças. Eu acho que eu tenho mais um slide. Esse é aquele que eu estava falando, esse é um outro artigo, na verdade não é aquele lá, eu esqueci de pôr a referência aqui, mas é um artigo interessante, porque ele fala da interação dessas 3 vias, do trofoblasto, o sistema imune, decidual e a microbiota. Então, mostrando o quanto, às vezes, aquelas células, o toll-like receptor, são capazes já de entrar em contato com o microbioma e já ter uma resposta mostrando que esse recém-nascido não nasce sem a gente chama de prime, sem um primeiro contato antes com alguns agentes infecciosos. Então, aquela ideia ele está num ambiente super estéril, mas aparentemente essas células aqui, elas são capazes já de entrar em contato com alguns agentes e criar já uma sensibilização, uma resposta. E propositadamente eu gostei dessa figura porque ela até mostra aqui o timo do recém-nascido entrando em contato com todos esses agentes. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Era uma passagem geral. Eu faço o meu cálculo dos minutos, sabe? 40 minutos é o máximo que o pessoal aguenta para discutir. E eu estou à disposição para discutir com vocês e aprender muito, porque
realmente tem um número fantástico de artigos. Alguns deles eu nem consegui, que são de 23 mesmo, e mesmo a biblioteca aqui não conseguiu acessar, ainda não estão disponíveis, mas tem muita coisa saindo nessa área. Muito bem. Anete, eu acho que a gente tem muitos exemplos de questões etimológicas ligadas à nossa área especificamente. Particularmente, eu acho que existem duas coisas que têm uma ligação extrema, né? Diz respeito à endometriose. Era o primeiro que eu ia falar, porque é muito comum. Que a gente sabe que isso tudo está ligado, e esses trabalhos todos são relacionados à endometriose, ou boa parte dos nossos. E outro, na realidade, eu queria fazer uma pergunta, né? Porque a gente vê taxas de gestação com óvulos de doadoras, né? Em que você tem um sistema aí já totalmente distinto, né? Que vem do espermatozoide e um óvulo doado, com taxas de gravidez que são maiores do que as taxas de gestação com óvulos próprios, né? Ou mesmo de mulheres jovens e férteis, quando você compara a idade de doadoras e bota um grupo de doadoras com um grupo de mulheres jovens, a taxa de gravidez das doadoras ela é sempre maior. Você consegue uma explicação imunológica para isso? A explicação imunológica com base nisso é a contrária a isso. Justamente, então, porque você não teria sensibilização. Mas a cada uma dessas teorias tem sempre um contraponto, que não, ou, por exemplo, esse contato com a microbiota talvez tivesse alguma participação na formação, mas isso é na manutenção da gestação e não na formação do ovo, que é o que você está perguntando. Eu desconheço, assim, como explicar, porque essas explicações aqui, elas são mais contrárias, elas falam que isso cria uma certa tolerância. Então, e a gente está imaginando que a gente está realmente expondo o feto, ou expondo a formação com uma MHC diferentes, enfim, estruturas. Eu não sei, mas isso é desconhecimento meu, tá? Eu preciso estudar mais sobre isso. Mas, assim, eu vi muito, além da endometriose, eles colocarem em vários momentos, em um desses artigos, que fala de abortamentos de repetição. Que são as outras duas áreas, né? Abortamento e falha de implantação, né? São as áreas que a gente... Agora, a falha de implantação tem toda essa fase aí do endométrio, essa troca, então eu não sei se isso também existe em termos de microbioma na região que possa dar essa falha de implantação, enfim, isso deve... Tem um artigo, eu não tive tempo de ler mesmo, mas é um artigo que fala, inclusive, de imunomodulação para esse tipo de situação. Não sei. Aí é um campo assim que realmente me impressionou o número de artigos que tem. O estudo de microbiota é uma coisa que hoje está na moda, extremamente né? na moda. Tem muita coisa aparecendo mesmo. Mas o difícil é definir os limites, né? Mas eu acho que eu não sei te explicar o porquê você... talvez porque você burle uma regra, você já implanta, né? Não sei, talvez por isso, mas nós, recentemente um colega lá da Alemanha, inclusive, levantou uma teoria, inclusive, para uma doença específica de sobrevivência do sexo feminino em relação ao sexo masculino. Ele fez um estudo familiar, então é muito complicado isso de você definir só a partir... Foi o único artigo que saiu, ele define que nascem mais mulheres do que homens, porque não sobrevivem e tal. Aliás, tem isso também, a exposição realmente ao Y, isso também está relacionado aqui. É uma coisa meio louca, mas eu já li um artigo assim, que teoricamente, se você pegar um casal que está engravidando espontaneamente em casa, ela já está sendo apresentada a antígenos do parceiro desde as relações sexuais para o cérebro. Exato, essa é uma das quando você vai para o FIV, não necessariamente,
mas boa parte desses casais que estão fazendo fertilização in vitro, pela dinâmica da infertilidade e do tratamento, simplesmente não estão tendo relação. Então, você não tem essa parte de... Não existe uma estimulação pelo sangue, porque eles têm muito pouca relação. E você vai lá e coloca o embrião direto. Você imagina, então, que ele não... Talvez não tivesse talvez para essas... Isso é elucubração, mas talvez para essas pacientes que têm falha de implantação, exista o quanto que esse componente antigênico seminal é importante ser apresentado previamente. Então, isso foi colocado como importante. Você já tem, por exemplo, publicado um questionário de aplicação em que você mostra esse tipo de... Porque, às vezes, a gente parte de um negócio tão complicado, mas, às vezes, se você tiver uma população grande e aplicar um questionário em que as mulheres respondem, os homens respondem, que há uma mudança dessa dinâmica, tudo mais, e conseguir comparar com o resultado, às vezes uma pontinha, um negócio super simples. Eu vou contar porque a gente fez com alunos de iniciação científica, trabalho que deu publicação internacional, que era uma aplicação de questionário de gestação em pacientes com quadro de angedema e inibidor de C1 normal, que são casos frequentes no Brasil e não são tão frequentes fora do Brasil. Eu também tenho uma teoria que eu não estou conseguindo provar por enquanto, mas eu imagino por que isso aconteça. Mas, nossa, esse questionário ele é utilizado até hoje. O questionário não, o paper é citado em várias, porque não tinha nenhum indício que provasse essa suposição do que acontecia com esses, na verdade, com a gestação dessas pacientes. Então, eu acho que, às vezes, você pode começar numa coisa simples para poder aplicar. A gente tem aqui alguns ensaios interessantes, né? A gente tem ensaios de pagócitos que a gente faz, mas, na verdade, a parte gênica, ela está suplantando. Então, o pessoal acaba fazendo o seguinte, faz painel genético e depois vai para os ensaios funcionais para comprovação. Olha, deixa eu fazer uma pergunta que não tem a ver com implantação, mas tem a ver com imunologia. A gente está sendo muito questionado atualmente pelas pessoas em geral, mas pelas grávidas, se elas devem ou não tomar o quinto, sexto reforço do bendito Covid. Né? Agora, por exemplo, tem uma nova cepa aí. Ambivalente. Que não, então, mas a minha pergunta para você é o seguinte: tradicionalmente, tudo bem, nós vivemos uma situação ímpar da pandemia, né? Que se precisou vacinar de forma rápida a população, uma grande percentual da população do mundo, e aí precisou fazer esses boosters em intervalo menor. Mas, no ponto que a gente já está, em nenhum outro momento nós demos reforços de vacina em intervalos de tempo tão pequenos, certo? Certo. Se eu não tenho uma nova vacina, e ainda de uma vacina de mecanismo diferente, se eu não tenho uma vacina nova, que a gente morreu na bivalente, e o vírus ele vai ter o seu processo de mutação natural, e eu não tenho uma vacina nova, e eu já tomei 4 vacinas, 4 doses, e eventualmente já tive 2 ou 3 vezes Covid. Mas você qual é o benefício? Né? Não, Não, mas imunologicamente. ele é verdade. Mas deixa eu responder. Não, mas isso é primeiro, muito são comum. vários pontos. Primeiro, não sou eu, não. essa bivalente está se mostrando eficiente à cepa atual. É verdade que a cepa atual não dá um problema respiratório como a outra, mas ninguém quer ter Covid, tá certo? Como ninguém quer ter gripe, porque você não sabe, por exemplo, ele encontrou 3% da população com... foi um movimento mundial para tentar achar ou esse paciente tinha o toll-like receptor 7 defeito, ou ele tem anticorpo anti-toll. Enfim. Não, anti-interferon, desculpe. Então, primeiro comentário. Esta bivalente, ela dá uma certa proteção para esse Covid. Nós passamos de 1% a 14% em um mês de casos a mais. Então,
Ignorar que nós aumentamos de novo o Covid é que nós não estamos com aquele Covid anterior, porque, como você disse, nós temos pelo menos uma sensibilização prévia. Então, se você perguntar para mim, eu tomei a bivalente. E se aparecer uma outra, na verdade, a Pfizer e a Moderna agora estão fazendo uma nova vacina com as variantes, as novas variantes. Então, responde duas perguntas suas. Uma é que se ajuda, ajuda. Só 16% da nossa população tomou a bivalente. Mas se você tomou a bivalente, que foi há um ano atrás, está dando quase um ano para surgir. Não, eu tomei no começo do ano. Não, mas está dando um ano para surgir. Se você tomou há um ano atrás e não surgiu nenhuma outra vacina nova, não há necessidade de você fazer mais nenhum booster. Se eu tomei a bivalente, eu não vou tomar mais nenhuma. Mais nenhum. Mas eu sei que a duração dela é de 6, 7 meses. Eu sei disso, porque ela é igual à da gripe. Então, mas baseado no quê? Porque esse conceito nunca existiu antes. Porque se monitora esse tipo de coisa. Então, a gente sabe. E agora, por exemplo, então vamos falar... Mas a gente nunca falava disso antes de Covid. É claro. Porque a vacina durava tão pouco tempo. Nunca teve um Covid antes. Mas tinha influenza. Então, mas não é falta de educação. Qual é a cobertura que te dá a vacina de influenza? Qual é a cobertura de proteção? Anual, De tempo? Não, a cobertura para você ficar livre da influenza. Não é 70%. É 70%. Então, assim, quando você fala de qualquer vacina, e aí eu falo porque eu trabalhei na coordenação de vacinas do município, sempre você tem que pôr uma balança. Tá? Então, se você... Tem gente que pegou gripe e a vacinada contra a gripe, claro que tem, porque é um percentual de perda. Mas tem gente que se beneficiou pelo fato de estar vacinado e não pegar o quadro grave. Covid é a mesma coisa. E nós vamos chegar nesse ponto. A gente vai ter picos onde você vai ter que fazer campanhas, porque a gripe tem a coisa do tempo, né, no frio. Mas a gente sabe que depois de 6, 7 meses, mesmo a vacina da gripe já baixou o nível de anticorpo. Mas como a gente está entrando no verão, tudo bem. Então, quando chega em março, abril, tem a nova vacina com todas as variantes, e é essa que nós vamos tomar. Vai ser praticamente a mesma coisa, por isso que o pessoal quer tentar juntar a vacina de gripe junto com a de Covid. Mas nós estamos falando isso tranquilos agora, né? Porque na fase inicial, em que ele dava um quadro respiratório grave, a gente não tinha o que fazer. Não, estou falando da fase atual. Agora, a grávida, às vezes, ela fica resistente a tomar, porque muitas pessoas têm reação com essas vacinas. Então, eu tive com todas, menos a Pfizer. Eu tive reação que foi pior que o meu Covid, entendeu? O Covid foi... Aí você pega uma gestante, que eles, numa fase que não está... Agora aumentou, mas antes de aumentar, Covid está lá embaixo. Ela teve uma puta reação... Mas não está lá embaixo agora. Não, agora nós estamos... Não, agora... O que acontece? Toda vacina que é lançada, existe uma campanha contra a vacina. Sim. E ela tomou forma nessa última, mas ela sempre teve. Vocês presenciaram a da rubéola, que diz que era dada para abortar. Tá certo? Vocês pegaram essa fase em que você dava a vacina de rubéola e saiu propaganda de que a vacina de rubéola ia abortar. E depois que vacinaram os gestantes, viram que não acontecia isso. Né? Outra vacina que mudou, agora mudando um pouco o foco, HPV. Você está falando em tempo, espaçamento. HPV, a gente fazia 0, 1 mês e 1 ano. Lembra? Agora, a gente sabe que quanto esse espaço é maior entre a primeira e segunda dose, quer dizer, 6 meses pelo menos, é o ideal para formar anticorpo. Todas as vacinas novas, elas vão passam por esse remodelamento. Tá? E num momento de pandemia ou de epidemia, você troca o esquema vacinal. Então, por exemplo, sarampo. A gente teve uma época de surto de sarampo, a gente jogou a vacina de sarampo para 6, 7 meses. A resposta era boa? Não muito boa, porque ainda tinha interferência de anticorpo materno. Então, a gente fazia por 6, 7 meses e depois fazia um reforço com 1 ano e 3 meses. Agora ela voltou para 1 ano. Então, todas as vacinas, vocês vão ter que ver. Agora, essas vacinas que são de vírus morto, bactéria morta, essas você pode fazer imunossuprimido. E outro aspecto da gestante é o seguinte, nós estávamos falando que ela tem um sistema imunológico
que age menos. Então, é a mesma coisa que os nossos imunodeficientes, é a mesma coisa do paciente com neoplasia, eles precisam de mais doses para atingir um nível de anticorpo protetor. Esse é o grande problema. Tanto que nessa última campanha da bivalente, ela não foi aberta para a população em geral. Ela foi quando sobrou vacina, mas na verdade ela não foi. Ela foi aberta para imunodeficiente, para idoso, para pessoal de risco de saúde só, por causa disso. Gestante, por causa disso, porque sabia que eles precisam de mais doses para responder. Então, para cada vacina, vocês vão ser questionados. A gente ficou quase maluco na pandemia. Eu nunca trabalhei tanto por causa dessas coisas. Porque, gente, isso criou uma angústia enorme, né? Eu tive paciente que ligava que se podia passar, sabe aqueles... Agora a gente tem todas as prédios, tem aquele portão, né? A coisa, se ela podia pegar Covid lá naquela gaiolinha lá. Gente, as coisas mais malucas. Mas é isso, a vacina vai provavelmente chegar num outro ponto, mas só os trabalhos que vão dizer quantas doses a gente precisa, que tipo a gente precisa, tá? Mas é isso. Gente, fala. Janete, mais uma percepção que na nossa prática a gente tem muita dificuldade com essas questões imunológicas, a gente não sabe nem como investigar. E às vezes, em alguns casos, a gente pede um FAM, quando dá maior que 1/320, tem indicação na literatura de tratar, ou alguns casos que a gente acha que possa ter um caso autoimune. Só que existe uma dose de 20 miligramas por dia, que não é dose imunossupressora. Dose de? 20 miligramas por Do dia. que? Prednisona Que para... seria a dose imunossupressora para esses casos, é meio que empírico. Eu queria saber mais da senhora, que não passa de 0,5 miligrama por quilo. Qual é a sua percepção? Na verdade, você está pensando em uma dose anti-inflamatória. Tem alguma plausibilidade da gente fazer isso? A gente deveria abolir esse tipo de tratamento, porque a literatura... Você trata FAM por 1/320, é isso? Maior Em que casos de falhas, né? Anete, vou mudar a pergunta para você. Quando você deve valorizar um FAM positivo perdido? Por exemplo, uma falha de implantação, Quando... um abortamento... Não, o FAM pontilhado fino, às vezes você encontra em 1/640, você encontra, às vezes, níveis, você só monitora, é um marcador. Então, ele não diz que é uma doença autoimune, ele tem uma limitação até das células que eles são testadas, etc. Então, é por isso que eu estou estranhando você usar o corticoide. Você tem que realmente mapear, isso é a parte de autoimunidade. Então, você tem que procurar outros sintomas e outros marcadores de autoimunidade, ver anticorpos específicos. É que o outro sintoma, Deve ser em de outra... teoria, seria a infertilidade. Então, mas Ou eu a acho falha que de só implantação. um FAM, se for pontilhado fino, ele não pode ser justificado como falha. Vocês usam anticardolipina, é mais... É que muitas vezes a grande questão é... Isso aí já é uma coisa... Não existe uma orientação formal, mas empiricamente muita gente trata, principalmente quando você tem lá uma falha de implantação e não acha nada, e tem um FAM alto, aí fala assim, existe, isso aqui é um sinalizador que pode ter um problema imunológico. E aí vai tentando modular essa resposta, que na realidade não sabe nem se está exacerbado ou diminuído. Então, vamos usar os marcadores que a gente usa para doença autoinflamatória. A gente não tem como fazer um marcador específico para doença autoinflamatória, que é aquilo que eu falei quando você tem um descontrole da ativação do processo inflamatório por aqueles padrões moleculares e de perigo. O que a gente usa? PCR, VHS, amiloide A, que é produzida lá no fígado com mais intensidade, são marcadores de processo inflamatório. Então, eu estaria muito mais tentada a achar que talvez um processo inflamatório esteja atrapalhando essa gestação. Amiloide A, PCR? PCR que a gente usa. Mas o PCR, quanto que seria o valor para a gente começar a Nossa, valorizar? o PCR... Não, o PCR, ele vai a 50, 60, É alto 100... É alto mesmo, se você considerar meio. O O VHS, se você respirar torto, ele aumenta. Mas ele vai a 80, 100, entendeu? Ele vai a valores extremamente... E a amiloide, o limite geralmente é 6,4, ela também vai a 30, 40, aumenta bastante. Então, são formas de medir inflamação.
mas são totalmente inespecíficas, mas a gente faz o diagnóstico de doença autoinflamatória desse jeito. A gente faz por essa triagem, depois vai para painel genético, 50% não encontra absolutamente nada e trata. A gente usa, às vezes, o tratamento que é a colchicina, essas coisas para esses pacientes com autoinflamatório ou anti-L1, dependendo da resposta. Mas eu não usaria o FAM como marcador único. Isolado, não. Não, porque se você olhar estudos na patologia clínica, FAM aumentado você encontra bastante. Se caso a gente faça isso e veja um painel inflamatório, você usaria doses maiores do que maior que meio miligrama por quilo ou manteria uma dose anti-inflamatória? Não, quando a gente... Você vai para o reumatologista, você quer morrer, né? Porque a dose autoinflamatória é 1 a 2 miligramas, mas o que eu estou pensando são os efeitos colaterais que você vai ter disso aí. Tá? Então, não sei se talvez pudesse pensar em outra forma de controlar a inflamação. Existem outras formas de controlar a inflamação, mas eu realmente... eu estou falando de uma coisa assim, sem ter experiência, não, sem ter experiência em ler literatura, isso aí eu só estou imaginando. Agora, FAM positivo, nossa, pega um monte. Mas, Anete, uma Mas você outra vê o coisa padrão. que você tem a experiência, apesar de não disso, mas a experiência da doença. Se você está achando que existe uma não regulação, uma não modulação, né, imunológica adequada, não importa por qual motivo, você vai fazer um tratamento você acha que está exacerbada a resposta imunológica e você quer diminuir essa resposta. Então você vai lançar a mão do corticoide, que é uma coisa que é muito usado pelos esterileutas aí, quando estão desesperados. Tá. Que dose terapêutica é efetiva? Porque 20 não serve para nada. 1 miligrama pelo menos por quilo. Agora, uma coisa que eu acho que talvez esteja confundindo. 60 miligramas no mínimo. Mas por volta disso. Gente, aí vocês vão pegar um monte de gestante psicada. Você vai ver só. Deixa eu explicar uma diferença. Quando a gente fala doença inflamatória intensificada, é a imunidade inata que está envolvida. Quando a gente fala de formação de autoanticorpos, é a imunidade celular. Tá? Então, o que significa? Se você tiver um processo inflamatório exacerbado, como eu mostrei, em doença autoinflamatória, é problema de imunidade inata. Não é um problema para se tratar exatamente com corticoide. Se vocês acharem que é um autoanticorpo que está sendo formado, aí é autoimunidade. Aí nós estamos falando de imunidade celular. Então, é diferente. Então, o pessoal usa o termo como a mesma coisa, a baixa de imunidade. Para a gente faz uma diferença grande, porque se você achar que tem um autoanticorpo e que você repetiu e fez anti-DNA, fez todo um perfil, mostrou alguma positividade, o que você tem que diminuir é a imunidade celular. Tá? Aí, tudo bem, você vai usar o corticoide ou até imunoglobulina intravenosa em altas doses. Você pode usar coisas com menos efeitos colaterais até. Cara, beça, mas... Coisas já feitas. Exato. Então, aí você precisa raciocinar por que você está fazendo. Agora, o corticoide, ele até libera leucócito. Então, eu estou achando que vocês precisam primeiro, eu não sei, na literatura, dar uma olhada. Se o que está afetado é mais a inata ou mais a celular. Ficar claro. Eu não sei, eu preciso ler sobre o assunto. Agora, existe essa coisa da desregulação imunológica mesmo, mas ela geralmente envolve imunidade celular. Eu prometo que é o último. Não. Porque eu vi que você ficou assustado, eu queria ver se você acha que isso é mandracaria tem algum sentido. Receptor de metroquina. Não sei se isso for relacionado à implantação. Tem uma linha de trabalho que a gente na que mostra se o genótipo for A, que o A inibe a invasão e o B ativa. Se for A, diminui a taxa de implantação, falha de implantação recorrente, não vou entrar nem no mérito qual diagnóstico, porque ninguém sabe. Mas nesse conceito, que não está dando certo. Aí propõe de fazer filgrastim, clexane, AS, corticoide 20 mg por dia. Filgrastim, tá, que é o hidronoquim. O clexane 40 mg por dia, AS 100 mg por dia. Você faz tudo junto.
Não, assim, tem esse protocolo que ainda ninguém sabe tudo. O grupo que faz tudo junto. Principalmente a partir do momento que transfere o embrião. Você acha que isso está mais para mandracaria? Ou, nesse caso, tem algum sentido utilizar todas essas questões? Eu não sei te responder. Eu não sei te responder porque eu não tenho experiência nisso. Mas eu estou imaginando que você está estimulando o granulócito, você está mexendo na área de coagulação, então você pode estar mexendo também na imunidade inata, os dois mexendo na imunidade inata, com a AS também, e aí o corticoide mexe em tudo. Ele solta leucócitos da periferia, às vezes a gente usa o corticoide para saber se o paciente tem uma neutropenia persistente, congênita, então você dá um corticoide, colhe sangue em meia hora, ele libera o pool de leucócitos, então ele também faz isso, ele não faz só imunossupressão, ele libera leucócitos. Então, eu não sei te dizer, eu não sei porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu só imagino os mecanismos. Nete, obrigado. A gente vai te convidar aí mais uma vez para a gente. Aí você fecha um pouco o tema, né? Porque você judiou de mim, mas foi ótimo, porque eu li a beça de umas coisas super interessantes. Mas cada vez até que você vem, você nos lembra como somos imunologicamente ignorantes. Olha, eu vou te deixar super tranquila. Né? Eu vou te dizer o seguinte, eu era feliz quando eu comecei a fazer imunologia, que a gente tinha 9, 10 imunodeficiências, em geral, que a gente via, e falava, nossa, nós estamos tratando, diagnosticando a beça. Agora, eu estou com 500, 525, e, gente, vem uns casos que eu falo, não sei o que é que tem. Eu estava falando para o Caio, eu tive um consenso agora em Munique. Eu lembro que uma vez, há um tempo, eu dei uma aula de angedema hereditário, e o angedema hereditário, ele tem que é o inibidor de C1 normal. Vocês não sabem o que tem tanto com a ginecologia, porque ele é desencadeado por estrógeno, né? Enfim, é outra coisa que está muito relacionada à mulher. Gente, nós estamos em 30 lá, 30 no mundo todo. Não teve um consenso. Isso que você está falando, não teve um consenso. Todo mundo votou quais o tratamento que seria melhor, qual que enuncia, não sei o que e tal. Hoje eu recebi o manuscrito, e ele falou, olha, na verdade a gente não teve um consenso, a gente está traduzindo toda a nossa discussão para facilitar os médicos ao diagnóstico. Então, infelizmente tem coisas que eu também me considero super ignorante nessa fase, porque a gente apanha demais, demais. Obrigado, Netinho. Não, vai.